Muito bem, tá gravando sim. Sejam bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos falar sobre uma matéria muito recorrente em Enem, vestibulares, entre outros, que são os fenômenos ondulatórios. Mas se por acaso vocês caíram nesse vídeo por engano, eu vou deixar aqui em cima no card o primeiro vídeo dessa playlist, para vocês poderem vir caminhando conosco até chegar nesse ponto tão importante para todos vocês. Muito bem, esse vídeo vai ficar um pouquinho maior do que os demais, porque nós vamos falar de 6 fenômenos ondulatórios. 6. São bastantes, mas são bem fáceis e são do nosso dia a dia. Então vamos lá. Reflexão. Qual é a definição? É o fenômeno na qual a onda retorna ao meio de origem após atingir um obstáculo. Vamos usar a nossa imaginação. Imagina uma piscina. Água tranquila, não tem vento, não tem absolutamente nada. Aí eu vou lá na piscina, jogo uma pedra no meio da água assim, ó. Pum! Ah, caramba! Vai começar a formar ondas bidimensionais, não vai? Vai sim. Elas vão começar a se afastar do centro, se propagando pelas moléculas de água, né? Até que ela chega na borda. Quando ela chegar na borda, o que vai acontecer? Ela vai ser refletida e vai começar a voltar para o seu meio de origem. Ou seja, as ondas vão se propagando pela água até chegar na borda. Quando chega na borda, é refletida e começa a voltar de novo para aquele lugar ali onde eu joguei a pedra e causei a perturbação. E olha que bacana, a reflexão ocorre com todas as ondas e as características físicas são mantidas constantes, ou seja, não vai alterar a minha velocidade da onda, não vai alterar o meu comprimento de onda e muito menos a minha frequência, tá? Eu expliquei a vocês questão da onda bidimensional, mas e se a onda for unidimensional? Vamos supor que seja uma corda. Vamos agora, ela se divide em duas. Se a extremidade da corda for fixa, ou se a extremidade dela for livre, ou seja, poder se movimentar. Se a extremidade dela for fixa, o que vai acontecer? Eu estou ali no ponto A, segurando a corda com a minha mão. Faço uma perturbação, balanço ela para cima, pum, e paro no meio ali. Vai produzir o quê? Uma onda, e essa onda vai se propagando pela corda até tocar o ponto B, igual está lá na segunda figura. Quando ela encosta no ponto B, ela vai ser refletida, porque ela foi até o obstáculo, bateu no obstáculo, veio refletida. Só que quando a extremidade for fixa, vai acontecer um negócio chamado inversão de fase. Ou seja, ela vai vir com fase invertida. Ou seja, ela tinha uma amplitude positiva, né? Porque a onda estava gordinha, né, para cima. Quando ela foi refletida, ela teve uma amplitude negativa, porque a onda veio gordinha, mas para baixo, né? Então, na extremidade fixa, vai gerar um pulso, a onda vai se propagar, vai chegar até o obstáculo, vai ser refletido, porém, com uma inversão de fase. No caso da extremidade livre, vamos supor que eu tenha enfincado uma estaca no chão, né? Peguei uma argola que ficasse larga nessa estaca, né? Amarrei a minha corda naquela argola e coloquei dentro da estaca, né? Coloquei a estaca dentro dessa argola. Quando eu faço um pulso, que eu causo a perturbação e gera onda, essa onda vai se propagando até chegar na extremidade livre, né? Quando ela chegar lá na extremidade livre, o que vai acontecer? Ela vai ser refletida, porém, diferente da primeira, como ela é refletida, não vai ter inversão de fase. Ou seja, a onda
vai por cima e volta por cima também. Então, gravei ondas unidimensionais, extremidade fixa, inversão de fase, ou seja, a onda vai por cima e volta por baixo, ou a onda vai por baixo e volta por cima. Ela não volta na mesma fase. Extremidade livre, a onda vai por cima e volta por cima, porque não há inversão de fase, ou vai por baixo e volta por baixo. Beleza? Muito bem, vou trazer mais alguns exemplos agora nas ondas tridimensionais e nas ondas bidimensionais. Nas ondas tridimensionais, que é o primeiro exemplo aí, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um raio incidente. Esse raio, vamos dizer que é uma onda luminosa, né? Que a gente sabe que é tridimensional. Ela vem se propagando pelo ar, que é o meio, né? Aí ela encosta num obstáculo, o próprio chão, né? Ela vai ser refletida, então do lado de cá eu tenho o raio refletido. Beleza. Só que nesse ponto aqui, que é onde o raio incidente encosta no chão e é refletido, eu traço uma linha pontilhada que nós chamamos de normal. Por que normal? Porque ela vai nos dar o seguinte: o ângulo do raio incidente com essa normal vai ser igual ao ângulo do raio refletido com essa normal. Então, os dois ângulos vão ser iguais. Na figura do lado, eu dei exemplificação, né? Esses traços em vermelho são as ondas, que a gente sabe muito bem, né? Representado assim. Eles vêm, incidem no chão, né? E são refletidos, voltam de novo para o meio de origem, tá? Então, esse é um exemplo de onda tridimensional. E na onda bidimensional, que é o caso da piscina, que eu apresentei para vocês, né? Eu joguei uma pedra aqui, causou uma perturbação, as ondas foram se propagando pelo meio, até que encostaram nesse obstáculo em vermelho aí. Quando elas bateram nesse obstáculo, elas foram refletidas e o sentido de propagação voltou para o meio. E nós não podemos esquecer, importantíssimo na reflexão, as características das ondas permanecem as mesmas: velocidade, comprimento da onda e frequência. Vamos ver agora o segundo fenômeno ondulatório, a refração. E o que nos diz? A refração, gente, é a mudança de velocidade quando ocorre mudança de meio de propagação. Ou seja, ao mudar a velocidade, o comprimento da onda também se modifica. A frequência nunca é alterada. Em todos os casos que nós vamos ver, a frequência da propagação das ondas nunca vão se alterar. Sua velocidade e seu comprimento podem acontecer de alterar, tá? A refração das ondas mecânicas é diferente da refração das ondas eletromagnéticas. No caso das ondas mecânicas, o que vai acontecer? A velocidade de propagação no sólido é maior do que no líquido e é maior do que no gás. A refração nas ondas eletromagnéticas já é o contrário. No gás, ela é maior do que no líquido, que é maior do que no sólido, a sua velocidade, ok? Então, ondas mecânicas, na ordem sólido, líquido e gás, mais velozes no sólido e menos no gás. Eletromagnéticas, gás, líquido e sólido, mais veloz no gás e menos veloz no sólido. O único meio em que a velocidade de propagação das ondas, tanto mecânica quanto eletromagnética, vão se manter iguais é no líquido. A única que a velocidade vai ser sempre
igual. A refração em cordas. Acontece que nós temos duas opções. Quando ela passa de um meio mais denso para um meio menos denso, no caso, uma corda mais grossa para uma corda menos fina, e o outro caso que é quando ela passa de um meio menos denso para um mais denso. Em outras palavras, passa de uma corda mais fina para uma corda mais grossa. Essa flechinha vermelha aí é o meu pulso incidente. Então, no início da corda mais grossa, eu fiz uma perturbação que causou um pulso e ele está indo até a divisão entre as densidades, ou seja, aonde está a divisão entre a corda fina e a corda grossa. Quando ele atinge essa divisão, ocorrem dois fenômenos ondulatórios. A refração, que vai ser a onda que vai passar para a corda mais fina, e a reflexão, que é a onda que vai retornar pela corda mais grossa. Então, o pulso refratado permanece, vai para a corda fina, e o pulso refletido volta pela corda mais grossa. Mas aí o que acontece? Quando eu tenho um pulso numa corda grossa de maior densidade e ela vai para de menor densidade, não vai haver inversão de fase, tá? Diferente quando eu passo da corda fina para a corda grossa. Vai haver inversão de fase porque o pulso refletido ele vai estar invertido em fase, ou seja, ao invés da amplitude ser positiva, ao invés da amplitude estar para cima, a amplitude vai estar para baixo. Então eu tenho o pulso incidente vindo pela corda fina, nessa imagem do lado direito, né? Aí ele chega na junção, onde eu tenho a emenda entre a corda mais grossa e a corda mais fina. O que vai acontecer? O pulso refratado que passou para a corda mais grossa vai continuar para cima, com amplitude bonitinha. Passou para a corda grossa sem problema. O pulso refletido vai estar em inversão de fase, ou seja, ele vai ser refletido para baixo e voltar ao meio de origem, ou seja, onde eu causei aquela perturbação que gerou aquele pulso, que gerou a minha onda. Ok? Muito bem. Então, onda refletida e refratada estão em fase, ou seja, todas para cima, bonitinho, quando eu passo de uma corda grossa para uma fina, e quando eu passo de uma fina para uma grossa, onda refletida e refratada estão em oposição de fases, ou seja, estão com as fases trocadas. Muito bem. Aí eu trouxe um gifzinho mostrando o que acontece quando eu tenho a refração. Eu passo de um meio menos denso para um meio mais denso. Se vocês observarem bem, o comprimento da minha onda ele era maior nesse caso, e nesse caso, quando passou para o meio mais... nesse caso, que ele passou para um meio mais denso, ele, comprimento de onda, ficou um valor menor. Ou seja, a minha velocidade de propagação diminuiu, porque o meu comprimento de onda também diminuiu, tá? Um meio menos denso, por exemplo, o ar. Então, ele está vindo, as ondas solares, por exemplo, está vindo, aí eles incidem nesse ponto aqui, que é justamente a divisão entre o meio menos denso, que é o ar, e o meio mais denso, que é, por exemplo, a água. Quando incidiu o raio refratado, que é o raio que entrou no meio 2, ele diminuiu o comprimento da onda, ou seja, diminuiu a velocidade.
tá? E eu sei o quê? Aonde ocorreu o fenômeno de refração, que foi nesse ponto que eu circulei, se eu traçar a normal, que é essa linha pontilhada, como a gente viu no anterior, o que vai acontecer? Eu percebo o quê? Que o raio refratado se aproxima da minha normal. Ou seja, o ângulo θ1 ele é maior do que o ângulo θ2. A velocidade 1 ela é maior do que a velocidade 2. A minha frequência 1 é igual à minha frequência 1 e o meu comprimento de onda 1 ele é maior do que o meu comprimento de onda 2. No caso, quando eu vou de um meio menos denso, que é o ar, para um meio mais denso, que é a água. E tem a lei de Snell, que diz o seguinte, que o seno do ângulo incidente, ou seja, da onde o raio incide, dividido pelo seno do ângulo refratado é igual a velocidade no meio 1 dividido pela velocidade no meio 2, que também é igual a lambda 1 sobre lambda 2, ou seja, o comprimento de onda 1 e o comprimento de onda 2. Muito bem. Vamos agora fazer esse exemplo 1 para a gente poder tentar entender melhor essa situação. Olha só, tirado do Enem. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lança, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição que ele enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Sim, o raio refletido pelo peixe, ele faz sim uma trajetória retilínea. E não é esse o motivo. Ele procede dessa forma porque os raios de luz emitidos pelos... Opa! Olho não emite raio de luz nenhum. O olho recebe os raios luminosos, tá? Então a B descartada. Sempre que vocês verem que o olho emite raio de luz, pode descartar. Ele procede dessa forma porque os raios de luz espalhados pelo peixe são refletidos na superfície da água. Não faz sentido nenhum, né? Ele procede dessa forma porque os raios de luz emitido pelo olho nada. Ele procede dessa forma porque os raios de luz, a única que sobrou, refletidos pelo peixe, desviam sua trajetória quando passados da água para o ar. Sim, porque quando ele passa de um meio mais denso para um meio menos denso, os raios tendem a se afastar da normal. Ou seja, vai parecer que o peixe está mais na superfície do que na verdade está. Então, resposta correta, letra E. Mas vamos entender melhor isso? Vamos, né? Olha só. Eu tenho aqui um observador, que no caso é o pescador. Eu tenho o meio 2, que é o meio menos denso, que é o ar. E o meio 1, que é a água. Imaginem agora ali o Sol, né? O Sol, ele vai... Esse peixe aqui, gente, é o peixe original, tá? O peixe que eu vou circular aqui, ó, é o peixe original.
O Sol vai emitir os raios luminosos, que vai incidir na divisão dos meios entre a água e o ar. E vai ser refratado até atingir o peixe, né? Então houve ali uma refração. Beleza. Aí o peixe vai refletir o raio que vai encostar na divisão dos meios e vai ser refratado até chegar aos olhos do pescador, né? E, na verdade, o que o pescador vai enxergar vai ser um prolongamento desse raio refletido. Ou seja, ele vai enxergar esse peixe aqui como se fosse o real, coisa que ele não é, que o real está um pouco abaixo. É por isso. Muito bem, vamos agora para o terceiro fenômeno ondulatório, que é a difração. E a difração é o mais fácil da gente entender. Olha só, difração, né, é a capacidade da onda contornar um obstáculo. Ele ocorre com todas as ondas e nenhuma característica física é alterada, ou seja, o comprimento de onda, a velocidade e a frequência permanecem a mesma. Para que ocorra a difração, o obstáculo deve ser menor ou do mesmo tamanho que o comprimento de onda incidente. Vamos imaginar essa figura aí. O que essa figura tem? Houve uma explosão, aí eu tenho um muro, né, uma parede aí, mas o camarada do outro lado, lendo o jornal, ele consegue ouvir essa explosão, né? O que acontece? As ondas sonoras, elas conseguem contornar esse muro e fazer com que o som chegue até a pessoa. Em sala de aula, o que eu costumo fazer para poder explicar esse caso? Olha só, eu pego um livro, que nem eu estou aqui na minha mão agora, e coloco na frente da minha boca. E começo a falar, né? E o que acontece? Vocês não estão vendo, mas eu estou, na verdade, desde quando eu falei pego um livro, eu estou com ele na frente da minha boca. E isso não interfere em nada, porque as minhas cordas vocais vibram, produzem o som. E as ondas sonoras são capazes de contornar esse livro, para quê? Para que minha voz consiga chegar até vocês. Mas por que acontece isso? Acontece porque as ondas sonoras, elas têm um comprimento de onda muito grande, né? Algo entre 10 elevado a 5, mais ou menos, né? Então, o comprimento de onda é muito, muito grande. Diferente das ondas luminosas. O comprimento das ondas luminosas é um comprimento de onda tão pequenininho que não é capaz de contornar o meu obstáculo, tá? Então, por isso que quando eu coloco o livro na frente do meu rosto, vocês não conseguem enxergar o meu rosto. Porque as ondas luminosas que estão no ar não conseguem desviar desse obstáculo para vocês conseguirem me enxergar, né? E por que acontece isso? Porque o comprimento de onda é muito, muito, muito minúsculo. É algo entre 0,02 metros. Então, é preciso um filetinho muito pequeno, uma linha muito, muito, muito fininha, para que as ondas luminosas consigam contornar e mesmo com aquilo na frente do meu rosto, vocês conseguirem me enxergar. Porque vocês já devem saber, né, como que funciona o caso da visão, né? Eu tenho as ondas luminosas produzidas lá pelo sol, por exemplo, ou pela lâmpada, se tiver à noite, né? Elas vêm até mim. Aí elas refletem
e vão até você. Os seus olhos, as ondas vêm até os seus olhos, é refratado pela íris e forma a imagem dentro do seu globo ocular, que é levado para o cérebro, etc. e tal, para vocês conseguirem enxergar a imagem. Então, se eu tiro as ondas luminosas, ou seja, eu coloco um obstáculo, vocês já não conseguem mais me enxergar. Não é verdade? É verdade. Vamos lá. Eu trouxe um GIF para vocês aí, para exemplificar a questão da difração com uma fenda. Eu expliquei a difração com um obstáculo. Agora, com uma fenda. O que vai acontecer? A fenda, para que se haja difração, ela tem que estar na mesma ordem de grandeza do comprimento de onda ou inferior a ele. Quanto menor for a fenda em relação ao comprimento da onda, maior difração eu vou ter. Nesse exemplo aí, eu tenho um comprimento de onda bem significativo, né? Passa por uma fenda bem pequenininha e ela se propaga de forma bem agradável, né? Faz uma propagação bem ampla, tá? Então, eu tenho uma propagação, uma difração bem maior, né? Bem acentuada. Aí, o que acontece? Em cada caso aqui, se eu tenho um comprimento de onda menor do que o tamanho da minha fenda, eu não vou ter difração, tá? Se eu tiver o comprimento de onda aproximado do tamanho da minha fenda, vai ocorrer uma difração tranquila, né? Se for uma onda sonora, eu vou escutar de boa, tranquilo. Mas se a fenda for menor do que o comprimento de onda, eu vou ter uma difração acentuada, né? A difração vai ser bem maior, eu vou escutar com mais clareza. Agora, num obstáculo. Se o tamanho do obstáculo for maior do que o comprimento da minha onda, não vai ocorrer difração. Por quê? Imagine que vocês se colocaram ali exatamente em frente ao obstáculo. Acima de vocês vai ter propagação. Abaixo de vocês também. Mas aonde tem o obstáculo, não vai haver a difração. Ou seja, não vai ter a propagação da onda. E no caso, se o obstáculo for aproximadamente o mesmo ou igual ao mesmo tamanho, ou for menor, vai ocorrer uma difração bem acentuada, bem bacana, tá? Muito bem. Um exemplo agora, também tirado do Enem. Olha só. Ao contrário dos rádios comuns, AM ou FM, em uma única antena transmissora, é capaz de alcançar toda a cidade. Os celulares necessitam de várias antenas para cobrir um vasto território. No caso da rádio FM, a frequência de transmissão é na faixa dos megahertz, milhões de hertz, né? Enquanto os celulares é na frequência dos gigahertz, milhões de hertz. Quando comparado aos rádios comuns, o alcance de um celular é muito menor, considerando-se as informações do texto. O fator que possibilita essa diferença entre propagação de ondas do rádio e as micro-ondas é que as ondas de rádio são, muito bem, letra A, facilmente absorvidas na camada da atmosfera. Ih, parece conto de fada. Não. Capazes de contornar uma diversidade de obstáculos, como árvores, edifícios e pequenas elevações? Exatamente. Resposta correta, letra B. Bom, quando eu tenho uma frequência pequena, tá? No caso dos megahertz, o que vai acontecer? A minha onda, o meu comprimento de onda vai ser maior. Então,
eu vou conseguir desviar uma quantidade maior de obstáculos, uma quantidade de obstáculos que tem uma dimensão maior. Quando eu tenho uma frequência de onda maior, no caso dos gigahertz, o que é que vai acontecer? Meu comprimento de onda vai ser menor, no caso vai ser uma micro-onda. Então, o que é que vai acontecer? Vai ser mais difícil contornar os obstáculos, né, de maiores dimensões. É por isso. Muito bem, vamos agora para o próximo fenômeno ondulatório. Agora vamos falar da polarização. Bem curtinha, essa é até uma das mais fáceis de se entender. Bom, polarizar uma onda, gente, significa orientá-la em uma única direção ou plano. Só que nós temos que tomar cuidado com uma coisa, algo importantíssimo. Então destaca aí nas anotações de vocês. A polarização somente ocorre com ondas transversais, ou seja, todas as ondas eletromagnéticas e apenas algumas ondas mecânicas. O som, por exemplo, não pode ser polarizado. Vou trazer um GIF que vai ser bem mais fácil da gente entender, tá? Tenho aí uma onda, que é essa aqui, tridimensional. Essa aqui é a minha onda, tá? Ela vai se propagando nessa direção e ela encontra com esse camaradinho azul que a gente chama de polarizador, tá? Aí o que acontece? Essa onda, ela é tridimensional. O meu polarizador, vocês podem ver que ele só tem ranhuras verticais. O que vai acontecer nesse caso? Apenas as ondas verticais vão passar por ele. Então, vocês podem ver que do lado de cá eu tenho a onda polarizada verticalmente. E quando essa onda polarizada chega até esse segundo polarizador, que as ranhuras estão na horizontal, nenhuma onda vai passar. Por quê? Porque não tem onda horizontal. A minha onda foi polarizada vertical. Então, não tem onda horizontal para poder polarizar. Então, no caso aqui, onde eu vou fazer esse asterisco, não tem propagação. Muito bem. Vamos ver o exemplo, né? Nas rodovias, é comum o motorista ter a visão ofuscada ao receber a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal, ou seja, a propagação é só horizontalmente, tá? Para solucionar esse problema, há a possibilidade de um motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. Ou seja, eu tenho ondas polarizadas na horizontal e eu quero usar um óculos, tá, que tenha polarizador de forma que essa onda não passe pelo meu óculos. Ou seja, para que não haja propagação de onda depois desse polarizador, tá? As linhas nas lentes do óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionariam o problema descrito? Ou seja, qual lente que não permitiria a passagem da onda que está horizontal? Seria uma lente polarizada na forma vertical. Letra A. Muito bem. Vamos agora passar para o próximo fenômeno, interferência. O que acontece? Quando duas ondas se encontram, ocorre a superposição das mesmas. Após o encontro, cada onda segue sem alterar suas características físicas. Ou seja, depois que houve esse encontro, cada onda foi para o seu lugar com mesma velocidade, mesma frequência e mesmo comprimento de onda, tá? E no caso também a mesma amplitude. Apenas quando há interferência, apenas a amplitude... Atenção, gente.
Quando há interferência, apenas a amplitude da onda é modificada durante o encontro. Depois, volta com a sua amplitude normal. Mas no encontro, a amplitude da onda vai se modificar. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui o exemplo de uma interferência construtiva. Depois eu vou entrar em cada quesito que eu tenho interferência construtiva, eu tenho uma interferência parcial e eu tenho a destrutiva. Mas eu trouxe aqui de uma vez só para a gente entender essa questão de superposição. Imagine ali na primeira corda, eu tenho uma onda pequenininha vindo da esquerda para a direita e tenho uma onda maior nessa mesma corda vindo da direita para a esquerda. Quando essas duas ondas se encontrarem, por elas estarem na mesma fase, ou seja, todas duas voltadas para cima, com a barriga para cima, vai haver uma superposição das mesmas, ou seja, a amplitude da onda pequena vai ser somada com a amplitude da onda grande e vai acontecer essa superposição, vai acontecer essa interferência construtiva. Por que construtiva? Porque eu vou estar somando as amplitudes. E depois que passou esse encontro, cada onda vai seguir o seu curso. A menor continua da esquerda para a direita e a maior continua da direita para a esquerda. Beleza? Então essa é uma interferência construtiva. Mas vamos passar cada exemplo para a gente poder entender bem. Interferência construtiva. Ondas atingem um ponto B em concordância de fase, ou seja, as duas voltadinhas para cima ou as duas voltadinhas para baixo. Então eu tenho aí um exemplo, uma onda com uma amplitude A2 vindo da esquerda para a direita e uma onda com amplitude A1 vindo da direita para a esquerda. As duas se encontram num determinado ponto, tá? E vai gerar uma superposição, ou seja, vai gerar uma nova amplitude. E qual vai ser essa amplitude? Por estar ambas de mesma fase, eu vou somar as duas amplitudes. Depois que passar desse encontro, cada onda volta, continua seguindo o seu curso. A onda de amplitude 1 indo da direita para a esquerda e a onda de amplitude 2 indo da esquerda para a direita, mantendo-se as suas amplitudes respectivas. Amplitude A1 com amplitude A1 e amplitude A2 com amplitude A2. Agora nós temos uma interferência parcial. Alguns livros trazem interferência parcialmente destrutiva ou outros trazem interferência parcialmente construtiva, que no fundo é a mesma coisa. Ela vai quase se destruir, mas não vai totalmente, né? Quando as ondas atingem um determinado P em oposição de fases, ou seja, uma onda vai vir por cima e outra onda vai vir por baixo. Então eu imagino lá, a onda vindo da esquerda para a direita. Ela vem com a minha amplitude A1. E eu venho com uma amplitude A2 por baixo, um pouquinho menor. As duas vão se encontrar no ponto P. O que vai acontecer? Vai haver uma superposição que vai diminuir a amplitude no encontro. Por quê? A amplitude A1, que era maior, vai estar se subtraindo com a amplitude 2, que era a amplitude menor. Depois desse encontro nesse ponto, cada onda vai seguir exatamente do jeito que era. A onda A2, menorzinha, passando da direita para a esquerda, e a onda A2, maiorzinha, por cima, da esquerda para a direita. Muito bem. Agora vamos ver a interferência destrutiva. Ocorre quando as duas ondas atingem um ponto P em oposição de fases. Só que nesse caso, as duas ondas possuem a mesma amplitude. Quando uma passar por cima e outra por baixo, as duas se encontram, a amplitude vai ser zero, porque as distâncias, a amplitude das duas são iguais.
Então, quando eu subtrair a amplitude 1 da amplitude 2, o meu resultado vai ser 0. Muito bem, vamos para o próximo e último efeito ondulatório. Vamos agora para o último caso, que é a ressonância. Olha só, todos os corpos possuem uma frequência natural de vibração. Quando uma fonte externa coincide com essa frequência, a amplitude do sistema aumenta. A gente viu muito isso há uns tempos atrás, estava muito costumeiro pegar uma taça de cristal e a pessoa tentar quebrar aquela taça no grito. O que acontece? A taça de cristal ela tem uma frequência natural das vibrações das moléculas que formam o cristal. Aí, ao gritar, as pessoas tentavam atingir a mesma frequência que era natural daquela taça. Ao atingir a mesma frequência, a amplitude ia aumentar. Ou seja, ia haver uma superposição das ondas. Iam fazer com que as moléculas vibrassem muito mais, né? Com mais intensidade. E as moléculas vibrando com mais intensidade, se romperia o vidro, quebrando em vários pedacinhos. Então, é isso que é o efeito de ressonância. E não ocorre apenas com esse exemplo do cristal. Em pontes ocorre também. Existe a vibração natural da ponte. Se acontecer de alguma fonte externa gerar uma frequência com a mesma frequência que a frequência de vibração da ponte, essa ponte pode ruir e cair. Já aconteceu em diversos lugares isso. Por isso que na engenharia se estuda muito isso, essa questão da frequência, para poder ter muito cuidado com relação a isso, né? Frequências geradas por pelo som passando no automóvel, etc. e tal. Pode ruir e vir a cair. O fenômeno de ressonância ocorre com todas as ondas, tá? Ela está presente em tudo, porque tudo tem uma frequência natural. Exemplo, funcionamento do micro-ondas. Vocês sabem como funciona o micro-ondas? Não, né? O micro-ondas ele gera ondas com a mesma frequência natural da água. Isso faz com que haja uma supervibração, aumenta a vibração da água, fazendo com que aquele alimento esquente. Por quê? Ele vai aquecer apenas a água que existe no alimento. Um experimento muito fácil que comprova isso. Se vocês pegarem só o arroz, coloca lá no micro-ondas, liguei, pum, esquentou. Quando eu vou comer, ele vai estar um pouco ressecado, porque ele fez com que a água que tinha no arroz esquentasse. Isso faria com que diminuísse a quantidade de água do arroz. Agora, o mesmo tempo que vocês deixaram no micro-ondas, coloca um outro prato com um pouco de água, salpica um pouco de água em cima do arroz. Vocês vão ver que o arroz vai ficar menos ressecado, mais suculento do que o anterior, porque havia uma quantidade maior de água que não se evaporou totalmente, tá? O diapasão é um instrumentinho que a gente usa para afinar instrumentos musicais. Ele faz o quê? Ele capta a frequência, ele sabe, né, a frequência natural de cada nota, do dó, do ré, do mi, do fá, papapá, e conforme eu vou batendo no instrumento, quando a frequência do instrumento for igual à frequência já gravada naquele instrumento, que eu sei que é a frequência do dó, por exemplo, quando as duas coincidirem, vai nos dar a ressonância, ou seja, vai me dizer que aquele instrumento está afinado naquela determinada nota. Muito bem, vamos agora aos exemplos. As moléculas de águas são de polos elétricos que podem se alinhar com o campo elétrico. Da mesma forma que uma bússola se alinha com o campo magnético. Quando o campo elétrico oscila, as moléculas de água fazem o mesmo.
O forno de micro-ondas, a frequência de oscilação do campo elétrico é igual à frequência natural de rotação das moléculas de água. Assim, a comida é cozida quando o movimento giratório das moléculas de água transfere energia térmica às moléculas circundantes. A propriedade das ondas que permite, nesse caso, um aumento de energia de rotação das moléculas de água é a reflexão? Não. Refração? Refração é outra coisa. É a ressonância, letra C. Muito bem. Vamos agora, exemplo 5. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquela que oscila com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. O fenômeno descrito é muito bem, gente, é a ressonância, né? Vai vir até a frequência que eu configurei lá da rádio que eu gosto, vai captar a frequência da rádio, elas vão se sobrepor, vai haver uma absorção máxima de energia, né? Que vai aumentar a vibração, e esse fenômeno é a ressonância. Muito bem, gente. É só isso. Esse conteúdo está ajudando vocês. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações e espalha esse conteúdo por aí. Até a próxima. Fui!